Você já se perguntou por que sua mente insiste em repetir pensamentos que te paralisam? Por que, mesmo crendo em Deus, você ainda se vê dominado por dúvidas e medos que não te deixam viver em paz? Escuta isso. Deus não te alimenta com pensamentos de medo. Isso é mentira. E hoje você vai aprender a calar essa voz que não vem dele. O inimigo quer que você viva acorrentado em pensamentos que não são seus. Mas hoje você vai descobrir a verdade que pode libertar sua mente. E mais, vai aprender a identificar e derrotar de uma vez por todas as mentiras que te impedem de viver o propósito de Deus para a sua vida. Se você sente que sua mente tem sido um campo de batalha, esse vídeo é para você. E ele pode ser o ponto de virada que a sua alma está gritando por dentro. Então já faz o seguinte: curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que precisa se libertar dessas mentiras e se inscreve no canal, porque aqui você encontra direção, fé e transformação para a sua vida. E ativa o sininho, porque o que vem pela frente é poderoso demais para você perder. Vamos juntos, porque Deus já começou a escrever um novo capítulo na sua mente e começa hoje. Uma das maiores ilusões que o inimigo tenta plantar em nossa mente é a ideia de que os pensamentos são apenas coisas passageiras, inofensivas, neutras. Mas essa é uma armadilha sutil e perigosa. A verdade é que cada pensamento carrega uma semente, e essa semente pode germinar em fé ou em medo, em coragem ou em paralisia, em verdade ou em mentira. Por isso, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é guerra espiritual no nível mais íntimo, na mente. O campo de batalha da sua fé é interno. É ali, nos corredores silenciosos da sua mente, que você decide se acredita nas promessas de Deus ou nas mentiras do inimigo. Quando você pensa, eu não sou bom o bastante, vai dar tudo errado, ninguém me ama de verdade. Esses pensamentos não estão apenas passando. Eles estão tentando plantar raízes e construir fortalezas. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Nossos pensamentos constantes formam caminhos no cérebro. A Bíblia já ensinava isso há milênios. Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, você não vive o que deseja, você vive o que acredita. Por isso, o que você alimenta dentro da mente define o que você manifesta fora dela. E aqui está a verdade que precisa ser dita com firmeza. Deus nunca vai plantar em você um pensamento que te diminui, que te afasta da esperança, que te faz desistir. Esses pensamentos são estranhos à voz do Pai. O Espírito Santo nos guia em paz, mesmo em meio às tempestades. A voz de Deus traz direção, não confusão. Quando pensamentos trazem culpa paralisante, medo contínuo e sentimento de fracasso, você pode ter certeza: essa voz não é de Deus. O inimigo não precisa destruir sua vida para vencer. Ele só precisa te convencer a pensar errado sobre você, sobre Deus e sobre o futuro. E se ele controla seus pensamentos, ele controla suas emoções, suas escolhas, sua vida. Por isso, é urgente que você pare de tratar sua mente como uma terra sem dono. Ela precisa de vigilância, como um jardim que precisa ser limpo de ervas daninhas. Como Jesus disse em Mateus 13, a boa semente só frutifica em solo fértil. Sua mente precisa ser esse solo preparado. Hoje, você precisa fazer um compromisso. Não aceitar mais como normais pensamentos que Deus não te daria. Quando eles surgirem, você vai confrontá-los com a verdade da palavra. Vai dizer em voz alta: isso não vem de Deus. Eu rejeito, eu creio no que Deus diz sobre mim. E quanto mais você fizer isso, mais sua mente vai se alinhar à verdade e sua fé vai crescer. Esse é o início da transformação. E ela começa no pensamento que você escolhe aceitar ou recusar.
Muita gente pensa que o inimigo vai aparecer com chifres e tridente, mas a estratégia dele é bem mais sutil. Ele se infiltra nos seus pensamentos, disfarçado de lógica, de bom senso, de preocupação justificável. Foi exatamente assim no Éden. Quando a serpente tentou Eva, ela não disse diretamente desobedeça a Deus. Ela plantou uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. A dúvida é o início de toda desconexão com a verdade. É a raiz que o inimigo planta para gerar confusão, medo e afastamento da fé. A dúvida é perigosa porque muitas vezes ela veste a roupa da razão. Ela entra no coração com aparência de prudência, mas esconde um veneno mortal: o afastamento da confiança em Deus. Quando você começa a pensar, será que Deus está comigo mesmo? Será que essa promessa é para mim? Será que vale a pena continuar orando? Você está lidando com uma dúvida disfarçada de lógica. E esse tipo de pensamento, se não for confrontado, vira um padrão mental que sabota seus passos. Por isso, precisamos discernir a origem de cada pensamento. Paulo nos dá um alerta precioso em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Isso quer dizer que há pensamentos que têm origem espiritual, e o inimigo é mestre em parecer convincente. Ele vai usar sua história, seus traumas, suas falhas, suas inseguranças, e montar pensamentos que parecem fazer todo sentido, mas são baseados na mentira. Um exemplo claro: alguém que fracassou financeiramente no passado começa a pensar: eu nunca vou prosperar, eu não sirvo para isso. Minha família sempre foi pobre, é meu destino. A lógica humana parece sustentar essa ideia, mas a palavra de Deus diz outra coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Veja o conflito. A experiência cria uma mentira lógica, mas a fé revela uma verdade eterna. É nesse momento que entra a maturidade espiritual. Você não pode mais ser um cristão que acredita em tudo o que pensa. Você precisa duvidar das suas dúvidas e confiar nas verdades do céu. Quando a lógica da sua mente te afasta da esperança, é sinal de que ela não veio de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pacífica e cheia de bons frutos. Tiago 3:17. Aprenda a testar seus pensamentos pela Bíblia. Se a ideia que passou na sua mente não se alinha com o caráter de Deus, rejeite. Não negocie com a dúvida. Não aceite pensamentos que colocam em xeque a fidelidade do Pai. Porque se o inimigo conseguir te fazer duvidar da bondade de Deus, ele enfraquece sua fé. Deus nunca vai te guiar por pensamentos de medo. Ele fala através da paz, da esperança, da fé. E mesmo quando corrige, ele faz isso com amor e clareza. Portanto, vigie os pensamentos que parecem racionais demais, mas te afastam da fé. Pode ser o inimigo disfarçado. E hoje é o dia de abrir os olhos e calar essa voz. Sua mente é como um campo fértil. Tudo o que você alimenta ali cresce, cria raízes e cedo ou tarde começa a produzir frutos na sua vida. O problema é que muitas vezes estamos alimentando nossa mente com o que destrói, com o que paralisa, com o que enfraquece. E depois nos perguntamos por que nossa fé está fraca, por que sentimos tanto medo, porque parece que Deus está longe, mas Deus nunca esteve longe. O que acontece é que nossa mente está ocupada demais com outras vozes para ouvir a dele. A Bíblia é clara quando diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé precisa ser alimentada e o alimento dela é a palavra. Agora pense, o que você tem ouvido todos os dias? É isso que está alimentando sua fé.
ou está alimentando a dúvida? Se você consome todos os dias mensagens de derrota, notícias negativas, conversas tóxicas, pensamentos ansiosos e redes sociais que só comparam, criticam e julgam, você está, sem perceber, desnutrindo sua fé. Sua mente, em vez de ser um jardim de promessas, se torna um terreno abandonado, onde o medo cresce livre. O que você ouve molda o que você acredita. Se alguém te diz repetidamente, você não consegue, você não é capaz, você sempre erra, e você acredita nisso, mesmo sem perceber, começa a viver como se fosse verdade. Por isso, Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando apenas da audição física, mas da escuta espiritual. A sua alma escuta aquilo que você permite entrar na sua mente. E aqui está a chave. Você pode escolher o que sua mente ouve. Você pode escolher colocar um louvor no lugar daquela música que te deixa para baixo. Você pode escolher começar o dia com um versículo em vez de abrir o noticiário. Você pode escolher ouvir pregações, mensagens de fé, conselhos bíblicos. Em vez de abrir espaço para opiniões destrutivas, sua mente precisa ser treinada para se alimentar daquilo que edifica. Como Paulo escreveu em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Isso é mais do que um conselho. É um comando para proteger sua mente, porque o que você pensa determina como você vive. É por isso que você precisa ser intencional. Não dá mais para viver de qualquer jeito, deixando sua mente ser moldada por qualquer coisa. Se você quer viver com fé, precisa alimentar sua mente com fé. Se quer paz, alimente-se da paz de Cristo. Se quer força, mergulhe na palavra. Comece hoje. Escolha uma mensagem de fé para ouvir durante o dia. Leia ao menos um versículo pela manhã. Escreva promessas de Deus e cole na sua parede. Faça da sua mente um altar de adoração e não um palco de pensamentos destrutivos. Deus quer falar com você, mas a sua mente precisa estar sintonizada na frequência certa. E essa frequência é a da palavra viva. Uma das habilidades espirituais mais urgentes para quem quer viver em liberdade e plenitude é aprender a discernir os pensamentos que vêm de Deus e os que vêm do inimigo. E isso não é misticismo, é sabedoria bíblica. Em Hebreus 5:14, lemos que os maduros têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, existe um treinamento espiritual, uma prática diária que nos ajuda a reconhecer quando a mente está sendo influenciada por mentiras. O primeiro passo é entender que nem todo pensamento que passa pela sua cabeça é verdade. Muita gente sofre porque acha que tudo o que sente ou pensa é legítimo, mas a mente humana é influenciável, frágil e exposta a vozes espirituais, boas ou más. Por isso, é fundamental ter um filtro. E esse filtro é a palavra de Deus. A cada vez que um pensamento surgir, você precisa fazer uma pergunta direta. Esse pensamento se alinha com o que Deus diz sobre mim? Se a resposta for não, então você já tem sua resposta. Ele não vem do Pai. Por exemplo, se a sua mente diz, você nunca vai conseguir vencer isso, imediatamente confronte com a promessa de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou se o pensamento for, você não é amado, responda com Romanos 8:38-39. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa substituição é intencional. Você precisa aprender a calar a mentira com uma verdade maior. O inimigo lança sugestões, mas você tem autoridade para responder com a palavra. Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. Ele não argumentou, não explicou, não ficou em crise. Ele apenas declarou: está escrito. Mateus 4. E você pode fazer o mesmo. A prática aqui é simples, mas poderosa. Pegue um caderno
e divida em duas colunas. De um lado, escreva os pensamentos negativos, de dúvida, medo ou acusação que mais surgem na sua mente. Do outro lado, escreva uma promessa bíblica que contradiz cada um desses pensamentos. Isso será o seu banco de verdades. Use esse caderno todos os dias, leia em voz alta. Ore sobre essas verdades, declare-as como quem segura uma espada, porque de fato a palavra é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Com o tempo, você vai notar algo incrível. Sua mente vai começar a ser reprogramada pela fé. Os pensamentos destrutivos vão perder força e os pensamentos de Deus vão ganhar espaço. Não porque eles sumiram, mas porque você se posicionou. Você decidiu tomar as rédeas da sua mente e entregá-las ao controle do Espírito Santo. Essa prática não é emocional, é espiritual. Não é sobre sentir melhor, é sobre viver alinhado com o céu. Você não foi chamado para ser escravo de pensamentos confusos. Você foi criado para ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. E essa mente é lúcida, firme, cheia de paz. Hoje decida substituir toda a mentira que você vem alimentando pela verdade que Deus já declarou sobre você. Sua mente vai mudar, sua vida também. Depois de tudo o que já vimos, existe uma decisão que precisa ser tomada, e ela é individual, intransferível, profunda. Você precisa escolher parar de viver conforme o que sente e começar a viver conforme o que Deus declara sobre você. Porque enquanto você continuar alimentando a imagem distorcida que a dúvida criou, continuará preso em ciclos de medo e paralisia. Mas quando você assume a identidade que Deus te deu, algo muda, e muda de dentro para fora. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o retrato de quem você é aos olhos de Deus. Não é a sua falha, não é seu passado, não é o que disseram sobre você. É o que o Criador do universo declara sobre a sua identidade. O inimigo quer que você se enxergue como alguém fraco, sujo, pequeno, indigno. Ele quer que você acredite que não há mais saída, que você nunca vai mudar, que sua mente é confusa demais. Mas tudo isso são estratégias para manter você longe do plano de Deus, porque Ele sabe, quando você começa a viver conforme a identidade que Deus te deu, você se torna imparável. E essa transformação começa na forma como você se enxerga. Quando você acredita que é apenas um pecador tentando sobreviver, vive como derrotado. Mas quando você entende que é um filho amado, redimido pelo sangue de Cristo, chamado para ser luz, você vive com propósito, com coragem, com direção. Você se levanta com a cabeça erguida, mesmo diante das tempestades. A chave está na decisão. Todos os dias, ao acordar, você precisa fazer essa escolha. Vou viver pela verdade de Deus ou pelas mentiras da minha mente? Você pode até ter sido ferido, pode ter caído, pode ter acreditado em pensamentos que te destruíram por muito tempo. Mas hoje é um novo dia. A palavra de Deus está te chamando para recomeçar, para renovar, para transformar. Comece a declarar quem você é em Cristo. Diga com firmeza: eu sou filho de Deus, perdoado, escolhido, cheio do Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo, eu sou forte no Senhor, eu sou mais que vencedor. Essas declarações não são apenas palavras, são sementes de fé. E cada vez que você declara, você está construindo um novo padrão de pensamento em sua mente. Não espere mais para viver a liberdade que Jesus conquistou por você. O preço já foi pago. O acesso já foi liberado. O Espírito Santo já está aí pronto para te fortalecer. Mas a decisão é sua.
Hoje olhe no espelho e veja o que Deus vê. Um guerreiro em construção, uma mulher de fé, um homem de propósito, um filho que está voltando para casa. Deus não alimenta sua mente com medo. Ele rega sua alma com coragem. E você nasceu para andar em liberdade. Agora viva como quem crê nessa verdade. Se essa mensagem falou com você, então já sabe. Essa batalha na mente não é só sua. Ela é espiritual, mas a vitória já foi garantida por Deus. Você não precisa mais viver refém de pensamentos de medo, de culpa ou de incapacidade. Você tem autoridade para calar as mentiras e declarar a verdade. E hoje foi o começo de uma transformação que vai impactar toda a sua vida. Mas não pare por aqui. Continue alimentando sua fé, continue buscando, continue ouvindo o que Deus diz sobre você. E lembre-se, Ele não te criou para viver preso, mas para caminhar em liberdade, com ousadia e confiança. O inimigo vai continuar tentando mentir, mas agora você sabe o caminho. Renovar a mente pela palavra, resistir firme na fé e ouvir apenas a voz do Pai. Então, se esse vídeo te ajudou, clique agora no botão de curtir. Isso fortalece a missão de espalhar fé para mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com alguém que está preso em pensamentos destrutivos, porque uma palavra pode ser o início de um milagre. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, a cada vídeo, você vai encontrar direção, consolo, força e transformação. Essa jornada de libertação não termina aqui, ela continua, e eu quero caminhar com você. E me conta nos comentários qual mentira você está decidido a rejeitar hoje e qual verdade de Deus você vai declarar com firmeza sobre a sua vida. Sua resposta pode curar alguém que está lendo. Você não está sozinho, eu estou orando por você. E a nossa comunidade de fé está crescendo para que mais vidas sejam restauradas. Levante a cabeça, respire fundo e diga com fé: eu escolho a verdade de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, viva com coragem, pense com fé e declare com ousadia: Deus é maior que qualquer pensamento que tente te parar.